Sejam bem-vindos. Esse é o nosso 12º episódio do Engemori Podcast. O Engemori Podcast é basicamente uma conversa que a gente tem com alguns profissionais que a gente chama para que a gente consiga elevar o nível de consciência das pessoas que gostam de construção civil. Então, basicamente, aqui dentro a gente fala sobre construção civil, seja tecnicamente, seja comercialmente. E hoje a gente trouxe um convidado que confesso que essa semana passada, ele mandou uma empresa para fazer uma entrevista com a gente e provavelmente para avaliar como está a empresa dele. E aí, no decorrer das respostas que eu dava, eu pensei, cara, mas esse responsável técnico, esse profissional, esse arquiteto, essa empresa é muito importante para a vida do Engemor. Eu falei, como é que esse cara não veio para o podcast, hein? Então, Jean da Trato, seja bem-vindo. Te apresenta aí. E a galera que nos assiste, normalmente uma galera que já está um pouco inteirada com a construção civil, né? Sejam arquitetos, engenheiros, técnicos ou quem está estudando também. Então, é para esse tipo de público que a gente fala aqui. Tá bem. Olha, eu fico extremamente feliz de estar aqui, porque é uma história, né, Luiz? A gente está há bastante tempo junto aí no mercado e a Engemória já pôde muitas vezes executar obras projetadas pela Trato e até então só alegria. Então, poder vir aqui discutir um pouquinho, analisar essa trajetória, tratar do assunto de projeto, construção civil, que tanto me faz correr no dia a dia, né, e buscar cada vez mais informações, realmente me deixa com uma satisfação muito grande de vir discutir isso aqui. Meu nome é Giancarlo, né, Jean para os mais próximos. Estou em Lajeado 28 anos, né, vou fazer em maio agora 28 anos, que é exatamente o tempo que a Trato Arquitetura está criada, né. 28 anos, Nós cara. vamos aí bater logo, logo 30 anos de mercado e isso que tu falaste, né, de pesquisar, de ir atrás, de buscar informações, não é nada mais do que se manter atualizado, Uhum, porque embora a gente entenda que a Trato tem uma marca, forte, significativa, com muita história, deixar achando que isso é o suficiente, pode correr o risco de repente, nem ser lembrado. E o mercado hoje trabalha muito forte isso, né, a gente tem que estar com visibilidade, tem que estar ligado no que está acontecendo, atento às mudanças, às novidades. E aí com quase 30 anos, se a gente não for atrás e buscar uhum. ver como é que o mercado nos vê, como é que os clientes nos vê, como é que os nossos fornecedores nos enxergam, a gente corre o risco de sair fora, e a gente não quer isso, a gente tem ainda muito gás pela frente, a gente acredita que muita obra para ser construída pela Engemora, a gente ainda tem que Mas a projetar. Trato, eu acho que ela é então talvez o escritório de arquitetura, mais antigo, será? Olha, eu Não digo não vou dizer que é o antigo, né, ma escritório mais antigo, eu acredito em que não. atividade. Mas eu vou dizer com certeza, assim, que quando nós viemos para cá em 96, nós tínhamos aqui muitos arquitetos, né, arquiteto fulano de tal, arquiteto beltrano, Uhum. não existia um escritório de arquitetura e a gente foi atrás e criou um Hum. CNPJ, uma empresa com o nome Trato Arquitetura, e sempre tentando elevar isso, né, que não somente eu e a Cláudia, que é a minha sócia, minha Uhum, esposa, uhum. somos a Trato. A Trato é uma empresa que, né, pensa como empresa, busca se posicionar no mercado como empresa e que tem por trás profissionais que se dedicam, que são, viradores e que se atualizam e que tem pessoas junto para Uhum, fazer uhum. o melhor possível para entregar o resultado para ti quando me contrata, enfim, a quem busca a Trato. A gente estava falando esses dias, né, Gia, sobre a atualização que o profissional tem que ter, né. Então, qual é o maior desafio para vocês hoje, tendo em vista que vocês têm aí quase 30 anos e muitas vezes os jovens, os arquitetos jovens estão voando, estão a mil, estão trabalhando no marketing digital, estão na internet, estão sendo procurados, estão, né, gera um lead, o cliente vem. Deve ser um desafio muito grande para vocês também, né, em questão de mindset, virar essa chave, assim, pô, como é que a gente tem que lidar agora com essa, né, Luiz. com o comportamento de consumo do novo cliente, né? Porque a Trato, a gente sempre acha que a nossa empresa é conhecida por todo mundo, né. A Nós estava falando pensa isso, em placa de exatamente. obra esses dias, né, tu estava fazendo umas placas novas, e aí eu falei: "Pô, a gente tá relaxado com as nossas placas de obra, porque a gente imagina que todo mundo conhece a Engemori também". E claro que as pessoas hoje não ficam muito circulando pelas ruas Uhum. procurando obra e para ver placa de obra. Mas deve ser um desafio para vocês também que vêm lá de trás de um outro tipo de captação de cliente, né, Jean? Olha, eu vejo assim, vamos pegar um pouquinho da minha trajetória, né, 12 anos eu já trabalhava com meu pai, né, no escritório dele, desenhando, fui para Porto Alegre já trabalhando no meio,
E o último período em Porto Alegre, os últimos 5 anos que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios muito bons e com uma busca muito grande pela tecnologia, pelas novidades. Então, quando surgiu a questão do AutoCAD, do SketchUp, nem pensar, né? Dos programas de eventual renderização, era uma coisa assim muito básica. Não vou nem discutir aqui capacidades de Uhum, computador, porque não cabe pensar nisso uhum. hoje. Mas naquele momento, o Jean sentava na frente do computador e tinha um arquiteto ao lado com uma lapiseira no bolso dizendo: "Olha, faz assim, faz assim, faz assim". Eu era a ferramenta dele Aham. naquele momento. Quando nós viemos para Lajeado, eu trouxe isso tudo aqui e nós realmente fomos o primeiro escritório aqui a entrar com toda essa questão de conhecimento da informática, a primeira plotter que teve o Ah, sim. escritório. A gente realmente foi sempre buscando estar à frente nesse meio, e essa experiência que eu tive lá me ajudou muito, por muito tempo, a estar muito ligado no que estava acontecendo. A partir de determinado momento, eu não consigo mais acompanhar todas as Uhum, novidades. Então, o que que a gente tem? Eu tenho um conhecimento sobre todos os softwares que acontecem, eu sei abrir, eu sei mexer, eu sei fazer, eu sei puxar, mas eu tenho pessoas capacitadas, como o Jean lá atrás uhum, tinha para aqueles arquitetos que trabalhavam. Porque tu não consegue hoje estar ligado em tudo que está acontecendo. Ou tu gerencia a tua empresa, ou tu faz o contato com o teu cliente, ou tu projeta, ou tu vai sentar para desenhar. uhum, E o desenho, na verdade, é uma complementação que tem na criação, no desenvolvimento da tecnologia, uhum, na preocupação com os cuidados técnicos de obra, e isso a gente vai conversar em seguida também, uhum, tratar uhum. desses assuntos. Então, o importante é tu não se sentir defasado. Tu não pode simplesmente achar que tendo pessoas que fazem, tu não precisa mais te preocupar. Pelo contrário, o conhecimento, a busca por saber como funcionam, né? E outra, tu tem que ter hoje equipamentos muito bons para poder fazer a coisa rápido. E hoje, na verdade, os clientes consomem muito a imagem, né? Uhum. Eu briguei muito tempo dentro do escritório, disse: "Ah, vocês estão tudo maluco, tanto tempo, deixar uma noite inteira para gerar imagens, precisa tudo isso?" Precisa, hoje Precisa. precisa. As pessoas hoje não se contentam mais com uma visualização de uma planta, de uma fachada. Eles têm que ter a sensação, e a sensação de que estão dentro de fato, né? Como hoje já tem softwares que nos dão essa sensação com uma nitidez fantástica, né? Mas no dia a dia de projetos, apresentação dos trabalhos, eles têm que ter, assim. A gente, no escritório, nós tínhamos uma sala com telão Pois é. e a gente apresentava os trabalhos para os clientes, principalmente de residências, com uma característica muito pessoal, muito próxima. Nós fazíamos um vídeo assim, ó, para aquele cliente com uma música específica, e a sensação que nós tínhamos ali era de conquista. Quando a gente via o Uhum. resultado, eles expressando, porque eles estavam entendendo o que a gente queria, que era perceber que nós tínhamos captado a essência do que eles estavam fazendo lá, né. Então, a parte de projeto de residência, ela tem essa questão. Não, eu, o Jean e a Cláudia, como minha sócia, a gente tem muito claro, projeto de residência, a não ser que seja uma questão comercial, Uhum. ela não pode ser feita em escala, não pode ser feita com uma indústria. Ela é única, Uhum. ela é específica, e se tu não tiver a Personalizada, né. capacidade de entender o que que aquela pessoa que te chamou para fazer e a relevância que tem isso, tu não conseguir entender isso, tu não vai acertar. Uhum. E aí vou te dizer que é nesses momentos que a gente começa a ouvir falar: "Puxa, só me incomodei, não tive, né, minha obra deu errado, porque talvez as pessoas não tenham entendido, né, o profissional Uhum. não tenha entendido o que que a pessoa queria lá atrás, Uhum. na pesquisa, no briefing, na apresentação do mood board, no estudo preliminar, no anteprojeto. Ah, ok, então tá aqui o projeto executivo. Agora tu vai executar, Na né. dor da família, né. Exato. A Trato que eu me lembro foi o primeiro e único escritório que eu ia que tinha uma sala de estar toda automatizada, né, tudo automatizado, telão que baixava, subwoofer, tudo para criar essa questão da experiência. A Trato sempre foi um escritório de arquitetura que apostou na experiência, quando ainda não se falava em experiência de cliente. Hoje se fala muito, já está até um pouco batido esse negócio de, né, do cliente tem que ter experiência, ele tem que vivenciar uma coisa legal, o cheiro, né. A Trato fazia cheirinho de presente, eu lembro, eu tenho até hoje os cheirinhos, Personalizado. E olha que personalizado, é, isso deu muito o que falar na época. Foi desenvolvido exatamente um aroma um especial, aroma foi feita especial uma pra matriz em São Trato, Paulo. né. E veio para cá, e nós, num primeiro momento, entregamos, era um aromatizador de ambiente. As pessoas nos procuravam depois para comprar, porque
além de ser muito bom aquele aroma, hã, as pessoas se acostumaram e lembravam da É isso Trato. aí. Quando entravam no escritório era uma coisa impressionante, assim, Eu ó. usa eu usei aqui por muito tempo, até É, acabar. a gente depois mandou fazer de novo, daí usou como aqueles difusores de Aham. ambiente, e realmente são pequenos detalhes, né, que a gente percebe que são importantes, né. Os nossos clientes não saíam do escritório ao assinar a proposta sem um conjunto de capacete personalizado para poder visitar a obra deles, para demonstrar exatamente o cuidado que a gente tem com eles, né. Claro que no fundo, o que que todo profissional quer é que o seu serviço seja aceito e contratado. Mas eu notava que sempre tinha uma grande preocupação com essa trajetória de experiência junto com o escritório da Trato. Agora vocês foram para o escritório novo. Qual é a concepção que vocês têm hoje com relação à experiência de cliente no escritório novo? Porque eu vi que no escritório novo vocês não têm aquele ambiente que vocês tinham lá. Vocês chegaram a pensar nisso? Pô, a gente vai perder esse ambiente, o que que a gente vai perder com isso? Ou hoje a coisa tá diferente, o cliente nem quer vir no escritório? Tá diferente sim. A decisão de mudar de ambiente, sair de uma casa que nós tínhamos lá, nossa, eram 200 metros quadrados de escritório e, embora muito bem instalados, Uhum. né, uma questão que era uma casa que foi adaptada, que foi reformada e que não tinha mais um clima agradável para sentar, criar, projetar. A Trato, incrível, desde 96, assim, ela começou numa pequena salinha no antigo prédio da Unimed, ficou lá 2 anos, depois mudou, não passava mais que 2 anos sem nós estar num lugar novo. Uma inquietude absurda, assim, ou querendo melhorar o escritório, ou achando que ali não estava legal por uma razão ou outra, sempre num crescente, assim. E a decisão que se tomou o ano passado de partir para um espaço menor, mas que tivesse, vamos dizer assim, mais luz, né, que tivesse um clima mais aberto, que Uhum. propiciasse tu estares ali vivenciando, sabe, a energia, vivenciando criatividade, emoção, enfim. E a gente achou um canto que é exatamente isso, né, é um espaço menor do que nós tínhamos, mas extremamente integrado, e a gente entende que o que a gente está oferecendo para o cliente hoje é muito mais, exatamente a nossa experiência e a nossa maneira de conduzir os projetos junto a eles, do que especificamente, vamos fazer um filme maravilhoso, Uhum. envolvê-los dessa maneira. Nós chegamos à conclusão que isso sim continua sendo uma ferramenta que pode ser apresentada numa televisão hoje, que já num tamanho, não é o tamanho do telão, mas que também te dá uma sensação muito boa, mas acima de tudo, mostrando quem nós somos, né, e como nós nos preocupamos em fazer as coisas. E a maioria das pessoas que chega até a Trato é por isso, é Uhum. porque teve uma referência, teve uma indicação, teve uma pessoa que falou e falou muito bem de como nós conduzimos isso, e à medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo que é por aí, né. Sabe o que que eu notei, o que que eu tenho notado? Uma coisa é a gente tem um cenário voltado pro cliente, né, então, vamos pensar no escritório, um escritório todo ele pensado na experiência para o cliente e tal, ele vir, ele olhar, ele se sentir bem, um sofá, uma poltrona, uma sala. Só que cada vez mais a gente tem que estar preocupado com os nossos colaboradores, então assim, cada vez mais o nosso ambiente de trabalho, ele é muito mais voltado e pensado para quem trabalha aqui dentro do que para o próprio cliente, e foi isso que eu vi na Trato. O escritório novo da Trato, ele é um escritório muito mais pensado no bem-estar de quem está lá, do que a própria apresentação de projeto para cliente. Eu notei que é um ambiente menor, as pessoas estão mais juntas, é um ambiente mais claro, é um Trabalhamos ambiente mais todos hoje ventilado, trabalhamos todos juntos é hoje. mais clean, é mais aberto, tem vidro, não tem quase parede ali dentro. Então, a percepção que eu tive é que vocês olharam muito mais para a equipe, aonde a gente vai estar se sentindo bem, do que só para o cliente, aonde ele vai sentar e ver a apresentação de um projeto. Foi a percepção que eu É, tive, mas sabe. é isso mesmo. A gente hoje analisando em termos de mercado, né, óbvio que tudo que tu faz, é na busca de conquistar clientes novos, de fazer com que eles venham e não desistam no trabalho a partir do momento que tu apresentas uma proposta. E essa etapa toda, sim, é muito importante, né, porque enquanto empresa, enquanto negócio, tu vive justamente de fechar novos Uhum. trabalhos e para que isso aconteça, tu tem que demonstrar de uma maneira ou de outra, né, quem tu é, o que tu já fez, como tu faz. Parte do que está sendo feito hoje nesse trabalho que tu citou antes. Agora,
mais do que nunca eu começo a perceber que o cuidado, e aí vem justamente a questão das pessoas que trabalham conosco, o cuidado que todos têm que ter com o que está se fazendo. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, detalhista, chato nesse sentido às vezes, porque eu mesmo me cobro às vezes, o exagero às vezes de Uhum. querer Do ter a coisa preciosismo do ali. preciosismo. Mas o quanto eu ganho isso depois, né? Hã, Ontem nós discutimos exatamente esse assunto. Um equilíbrio, talvez a Cláudia seja uma pessoa que ela se preocupa mais em cumprir com os prazos, entregar aquele trabalho, discutir a partir dali, ter um feedback do cliente para ver como está acontecendo. E o Jean fica trabalhando para tentar resolver até como é que vai funcionar a fundação que vai suportar aquele balanço que está Uhum, se pensando, uhum, muito técnico, uhum. né? E muito preciosista, né? Um preciosismo muito grande. E esse equilíbrio às vezes tem que ter. E a gente vai se dando conta que é exatamente isso. Pensa, estuda, apresenta, tem um retorno, e esse crescimento ele acontece em conjunto. Porque às vezes tu vai lá no final, apresenta um trabalho, ah, que lindo, mas, que lindo, mas, Uhum, né? Tu não uhum. consegue fechar um trabalho numa Sim, primeira apresentação. Então, o importante é é isso, é difícil, tu né? captar a ideia, apresentar aquilo que tu está imaginando e deixar o cliente te dar um retorno. Ah, vai para casa, tá aqui a planta, tá aqui uma trena, aqui tem uma escala, vai brincar. Vai sentir, vai medir na tua casa, Uhum. vai tu pensar sozinho, sem ter alguém aqui para te perguntar o que que tu tá achando. Vai lá, semana que vem a gente conversa de novo. Aí eles levam os projetos, levam as imagens, levam as trenas para poder mentir quando não tem, e voltam com uma facilidade de poder dizer: "Olha, aqui a gente pô, a gente viu lá em casa o nosso quarto, realmente isso aqui tá bom, porque é maior do que o nosso, a gente mediu". A pessoa entra no processo e começa a entrar dentro da casa dela antes mesmo de ter um projeto pronto. Ela começa a vivenciar junto isso. E a naturalidade com que depois do andar da carruagem, isso acontece, porque tu cria primeiro a certeza de que tu tá passando a segurança, Uhum. né, que o teu cliente sabe que tu tá do lado dele, que tu tá fazendo tudo por ele, para que o projeto termine legal, para que os custos que ele imaginou fiquem dentro do previsto. E aí é tudo questão que vem de todo esse trabalho de quase 30 anos da experiência, né, acumulada com tantas tantas e tantas obras que nós já temos A implantado. ideia é dar essa estressada no início para que depois as coisas fluam. Eu bato muito na tecla para os profissionais que eu entendo que para um bom profissional saber fazer um bom projeto, ele tem que entender de obra. Tu é um cara que tem muita experiência, tem muita cancha, tu é um cara que tá aí, sei lá quantos anos fazendo obra, né. Eu queria que tu dissesse para o pessoal que tá nos ouvindo, nos vendo, nos escutando, enfim, qual é o nível de importância que tu acha que tem, assim, no sentido de do profissional que está fazendo o projeto entender tecnicamente de obra, né, porque a gente vê a gente trabalha com muito a gente trabalha na execução de projetos, aonde a gente vê que o profissional que desenvolveu aquele projeto, às vezes, eles vêm 2, 3 vezes na obra. E eu acho um desperdício, né, eu não cobro que eles venham para resolver alguma coisa, mas eu acho que é um desperdício na parte deles de não estar acompanhando aquilo e vendo: "Poxa, aqui não deu certo, aqui no próximo projeto preciso pensar diferente, essa calha aqui tá descendo", né. Hoje nós estava com o Guinter lá e como é diferente quando o profissional tem experiência. "Ah, essa telha vai chegar nessa calha, essa calha vai ter que ter certa altura". Então, qual é a tua concepção com relação a quem está projetando precisa ter experiência de obra? Isso é uma regra, isso é uma coisa da minha cabeça? Olha só, eh, vamos pensar que uma edificação, seja ela qual for, vamos focar numa casa, por Uhum. exemplo, que eu já posso citar um exemplo que eu vejo como interessante. Ela vai ter que ser planejada, ela vai ter que ser projetada e vai ser executada para depois ser utilizada. De um ponto ao outro tem muita, muita coisa para acontecer. E a principal questão nesse processo todo de ter experiência de obra é saber exatamente o que que vai acontecer quando tu toma uma decisão. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu ontem de manhã, quinta-feira, o dia que nós saímos para passar nas obras, isso é regra, né, independente de precisar ou não, quintas-feiras de manhã nós passamos, nem que seja para dizer: "Olha, estamos aqui, Sim. tudo certo". E me chamou a atenção que tinha uma parede, que eu sabia que eu tinha feito ela com espessura de 20, estava ali com 15. E eu perguntei para o mestre: "Por que que está sendo feito com 15 se é 20?". Me chamou a atenção, Uhum. porque quando foi desenvolvido o projeto, eu observei que era uma parede que divia 2 banheiros, e dos 2 lados tinha uma bacia sanitária.
E a primeira pergunta que eu fiz Com válvula. a primeira pergunta que eu fiz pro engenheiro Maurício, que é o que Uhum. está fazendo a parte dos complementares. Que tipo de bacia ficou definido aqui? É com válvula ou é caixa acoplada? Com válvula. Então a parede não pode ser 15, porque eu vou ter 2 canos grossos Uhum. descendo Uhum. e não vai funcionar, né. E aí encaminhamos pro profissional que está fazendo a parte de interiores. Que tu acha? Tu que desenvolveu aqui esse Uhum. esse Uhum. projeto. Hã, tem alguma solução ou mantemos as 20? Olha, o engenheiro sugeriu que deslocasse um dos vasos 10 centímetros. Não, mas esse aperta a pia. Vê a do outro. Uma pequena conversa entre os Aham. responsáveis e todos entendendo que era importante fazer o ajuste, resolvido. Mas por que tu foi pra obra? Porque eu fui na obra e porque eu sei que numa parede de 15 eu não posso ter 2 vasos do lado. Uhum. Onde é que eu aprendi isso? Uhum. Gente, é óbvio. A gente passa por muitas experiências que às vezes tu aprende na marra e batendo a Uhum. cabeça. Eu já passei por situações assim que eu não me preocupei lá atrás e chega na hora e tal, o cara me liga: "E agora? Não consigo botar 2 canos aqui, o que que eu faço? Uhum. Já tá a tubulação pronta". A experiência vai te trazendo, vai te calejando e tu vai e esse conhecimento que tu tens de obra, e aí eu vou dizer, é a parte que eu mais gosto em toda a minha vida de arquitetura, é sentar e detalhar um projeto. É olhar o que que vai acontecer, é pensar ali na frente e qual é a solução que vai dar. E quanto maior o desafio que eu tenho, parece que é mais bacana na hora que tu pega e acha essa solução e apresenta, porque mesmo um projeto novo, que tu receba um terreno, às vezes, com muita dificuldade de projetar, com aclive, com ângulos quebrados, com um vizinho que está na divisa, tu buscar uma solução, se ela vem com facilidade, é porque tu tem uma bagagem para poder olhar e dizer: "Bom, aqui a melhor Uhum. situação vai ser essa, Já nós vamos passei por isso. aproveitar". Então, experiência de obra para mim, eu acho que o principal reflexo se dá é no resultado, principalmente financeiro. Se tu desconhece a obra e tu não sabe o que que vai resultar determinadas decisões, o risco de ali na frente ter um imprevisto e ter que investir mais para fazer uma correção, ou mesmo para mudar alguma coisa que não ficou bom, eh, mexe muito no bolso do cliente, né. Então, eu particularmente me sinto, assim, muito tranquilo nos projetos que eu encaminho para a obra. O pessoal do escritório sabe que eu fico muito brabo quando tem alguma coisa que não bate. Pode ser aquela medida de 0,3 centímetros que está errada e que deu uma diferencinha na obra. Porque o nosso papel é esse, é projetar. E para projetar, tu tem que conhecer e tem que fazer assim o melhor possível para que quem vai executar. E aí tu deve perceber em algumas situações o cuidado que a gente tem, né? Uhum. Uhum. Em encaminhar uma planta para a obra. Até um dia desse eu fui numa obra que tu tá executando, entreguei a planta pro mestre, né, o Cleomar, só: "Cleomar, tá aqui a planta detalhadíssima para te começar esse pavimento". Eu lembro que eu fiz a foto dele e eu postei, disse assim, a alegria do mestre em receber, né, As as informações, né. informações, porque ele precisa daquilo. Ele não tem como subir um pavimento inteiro, né, se ele não tiver informação, se ele não tiver ali informando: "Ah, aqui tem uma parede que tá tanto, essa parede tem tanto, aqui tem uma". E quando tu trabalha num projeto de uma casa com mais detalhes, né, diferente, vou pegar uma casa mais ortogonal, mais Uhum. quadrada Uhum. e tal, sem muitos detalhes, é uma coisa. Agora, quando tu começa a fazer movimentos com paredes, tu joga com lajes, avança um lado, se tu não tem isso bem detalhado, ele vai chegar na obra e vai olhar assim: "Tá, o que que eu faço?", né. Mas é que são 2 semblantes, tá. A gente que tá em obra, a gente consegue reparar. O primeiro semblante é o semblante de tá vendo um projeto bem detalhado, é um semblante, e o segundo semblante é quando a gente olha um projeto e daí, ah, tu vê que tem coisa que tu já viu que tá errada ali, né. E como é que tu te virou? Tipo assim, tu gosta de ir pra obra, a gente sabe que tu ficou aí alguns anos na prefeitura, ali 3 envolvido anos, com 20 projetos. dias e 4 horas. Eu sei 3 anos, exatamente. 20 dias e 4 horas, o Jean É. ficou de secretário do planejamento da prefeitura de Lajeado aqui da nossa cidade. E aí tu não ia para as obras, como é que era isso? Foi um período, vamos dizer assim, Foi uma decisão difícil, eu lembro de tu, pego ou não é, pego, né, encaro ou não eu não encaro? teria encarado esse desafio, não tivesse a Cláudia, para dar o suporte no escritório. E eu sei que eu sobrecarreguei demais, assim, né, ela como profissional, porque essa parte de obra realmente quem mais Hum. cuidava era eu, e ela teve que assumir, porque eu
eu passava a quarta-feira à tarde no escritório, era muito pouco tempo na semana para poder. E claro, às vezes acordava muito cedo, na prefeitura, 8 horas eu começava, Quarta tarde e só apagava incêndio. só pagava. Era o dia que eu sentava com os meus clientes, né? Mas enfim, eu tinha ainda final de tarde, tinha manhãs que eu acordava muito cedo, passava em obras, mas não foi fácil conciliar. E foi a principal razão, assim, para eu poder chegar à conclusão de que eu precisaria abrir mão, né, desse desafio. E não foi fácil eu chegar para o Marcelo e dizer: olha, fico mais 4 meses, mas eu preciso sair porque a minha empresa precisa de mim, né? Eu preciso voltar para minha atividade. Mas eu não me arrependo, assim, em momento algum da decisão que eu tomei. Creio que saí muito, muito maior do que entrei, como pessoa, como profissional. Foi uma experiência em que eu pude aprender muito e eu tenho certeza que eu deixei muita coisa também. Hoje até passei numa obra que nós estamos fazendo um trabalho e aí justamente eu exemplifiquei isso. Naquele projeto eu tomei uma decisão e disse: "Olha, nós não vamos reformar, nós vamos fazer uma nova". E eu fui hoje visitar essa escola que está Ah, tá. pronta, né, e para mim é uma gratificação enorme, assim, poder ter posto o meu dedo ali, né, feito essa mudança, porque eu sei que isso é para muitas gerações, né, muitas pessoas vão utilizar isso ali, e deixa de ser uma reforma e passou a ser algo novo. Então levar para dentro do órgão público, da vida pública, a Uhum. experiência de vida profissional na iniciativa privada é muito importante, mas é difícil. Se tu pensar assim, são muito poucos que abrem mão do seu trabalho, do seu negócio para enfrentar a vida pública, né. É difícil mesclar os 2. Mas a gente sai muito grande de lá, sabe. 3 anos é tempo para te repensar muita Eu coisa. lembro que quando tu entrou ali, teve uma pegada de zerar projeto, assim, né. Eu lembro que quando tu entrou tinha, sei lá, filas e filas de projeto. E aí tu veio para um projeto simplificado, deixou uma coisa um pouco mais simples para quem tá lá dentro da prefeitura poder analisar e teve uma hora que estava meio que zerando fila de projeto. Mas também lá dentro dependem de pessoas que são funcionários públicos, né, então eu imagino que para quem vem da iniciativa privada que nem tu, encarar aquilo ali deve ter sido bem difícil, mas eu vejo que tu deixou um baita de um legado ali. Com quem eu falo, hoje tá bem pior do que quando tu estava lá, né. Ah, Então, eu vejo para assim com nós, relação. assim, é uma perda, né, digamos, para a sociedade, né. Eu brinco, eu penso comigo mesmo: "Ah, como eu gostaria de chegar lá e encontrar eu para me atender e Ah, para poder delegar algumas coisas, conduzir algumas questões que são difíceis de tomar decisão", né. Eu acredito, assim, que as pessoas que estão lá dentro, né, as pessoas que são concursadas, que têm aquilo como profissão, como carreira, embora muita gente fale que a maioria dos funcionários públicos não trabalham, essa não é a verdade, né. Tem gente lá dentro que se dedica e muito, né, e por isso que as coisas acontecem também. Mas é óbvio que todo mundo tem o seu projeto, todo mundo tem a sua demanda, e quando tu vai para resolver uma, parece que é a maior de todas e quem está lá está resolvendo aquela e mais umas quantas, uhum, né. É uhum. uma realidade diferente. É isso que eu digo, que a gente tendo a experiência e a oportunidade de vivenciar esse outro lado, tu começa a repensar algumas questões e mudar um pouquinho de opinião também com relação a algumas, características que são criadas e conduzidas por impressões, né, por sensações individuais. Que a tendência do Tem muito a fazer. profissional é achar que o projeto dele já devia estar aprovado, É, né. tem muito a fazer, mas o caminho tá próximo, pode ter certeza que logo, logo Jean, falando em acontece. projeto, o que que eu queria entender de ti? A Trato sempre foi uma empresa, um escritório de arquitetura que desenvolveu os projetos complementares, né. A Trato sempre fez projeto não só arquitetônico, cortes, fachadas, acompanhamento, mas sim, sempre fez elétrico, hidráulico, CFTV, incêndio e tal. Hoje eu vejo que existe uma pegada de terceirizar isso com outros escritórios, né. E às vezes eu me pergunto por que que os escritórios estão fazendo isso, por que que a Trato tirou da esteira de serviço dela esses projetos elétricos e hidráulicos, né. Para quem está nos assistindo aqui, tem escritório, às vezes é um arquiteto trabalhando sozinho lá, fazendo os complementares. Qual foi a decisão? Por que que hoje os escritórios não estão mais fazendo eles mesmos fazendo projetos complementares e sim, muitas vezes,
trazendo um parceiro ou terceirizando com outros escritórios que só fazem essa compatibilização de projeto? Perfeito. Tu terminou a tua pergunta quase com uma resposta, tá? Eu, Jean, sempre gostei de projetos complementares também. Bom tempo lá em Porto Alegre, eu trabalhei em um escritório de engenharia elétrica e desenvolvi projetos fantásticos, assim, de clientes que eu nem sonhava, assim, projetos muito grandes e com uma complexidade absurda, isso lá atrás, né? Então, eu adoro a parte da elétrica e sempre gostei de fazer. Na pandemia, eu fiz um projeto, que nós não todo mundo parado, ninguém sabia o que estava fazendo. Eu peguei uma casa e desenvolvi o projeto, eu, elétrico e hidráulico. Eu levei 3 dias para fazer, mas assim, espetacular, tudo detalhadinho, assim, como eu gostaria que fosse, e que a gente hoje não consegue fazer. Então, a tua pergunta é por que, né, delegar para terceiros? Por que não tem lá dentro Especi um profissional que faça isso? Não tem uma demanda tão grande para Ah, tá. isso, entendeu? Eu não consigo ter um profissional fazendo só complementares lá Uhum, dentro. Tivemos já em momentos que tínhamos engenheiros contratados pela Trato que faziam a parte do estrutural, os complementares. Mas eu penso que hoje, o detalhamento do projeto, complementar, ele é extremamente importante. Nós estamos tendo a experiência agora de fazer um projeto em FC, em BIM, com um uhum. profissional que também fazendo isso, casando tudo. É muito interessante. A gente consegue identificar algumas questões com muito facilidade. Eh, Nós não temos hoje no mercado, empresas tão qualificadas a ponto de pegar um projeto mais simples e dar soluções em obra. Uhum, Mudou muito a questão da obra em si. Nós tínhamos, há um tempo atrás, uma sistemática muito mais simples de projetos, né? Vamos pegar uma questão de um projeto de instalações de água. e que por Era vezes um nem eram cano. executado na obra do jeito que Não, estava no era projeto, era né. um caninho ligando ali o banheiro, mas não sei o quê. Hoje tu tem retorno para aquecimento de água, para tu abrir a torneira, a água tá quentinha ali, não esperar Uhum. vir. Tu tem sistemas de calefação, Piso tu tem piso aquecido. aquecido, tu tem que fechar se tu pegar um sistema de captação de água e interligar isso em águas cinzas e limpar essa água e usar na parte de instalações, não é mais um projeto básico ali. A gente fazia projetos simples Uhum. para No atender a máximo um demanda, estereograma para ali. atender aquela demanda, né? Hoje não tem mais como. É um risco muito grande. E aí eu vou te colocar assim preocupações que a experiência me deu, né? Os meus clientes sabem que dificilmente eu vou pegar um cano pluvial da água da chuva e Uhum, embutir dentro da parede. uhum. Dificilmente eu vou jogar para dentro de casa o que já os antepassados faziam de jogar o beiral lá fora para a água ir para fora. De repente inverteu tudo. Calhas embutidas, canos embutidos. O risco de qualquer Uhum, entupimento ali ou de uma fissura num cano e se transformar num caos dentro de uhum. casa é muito grande. Achar alternativas para que, bom, joga a água lá fora e deixa isso resolvido. Trabalha com a estética da casa, tem 1000 alternativas para isso. Mas é uma preocupação que eu tenho não só com a beleza, mas a funcionalidade da questão. Imagina hoje, tu tem uma casa com calha embutida e tem uma árvore perto, trancou a calha, um saco plástico que voou e caiu na tua calha. Dá uma chuva forte, o que que acontece? Tudo para dentro de casa. Eu já vi, não, por sorte, não clientes meus, mas já vi casos muito sérios de pessoas perderem assim um mobiliário inteiro Uhum. por causa de uma madeirinha que trancou Por a causa de uma calha. decisão de aonde vai passar um cano, Então muitas hoje vezes. assim, ó, casas que eu tenho hoje com platibandas e calhas embutidas, a calha sai platibanda fora, tem a caixinha ali fora, tem o ladrão ali fora. Ah, resolve? Não, mas minimiza muito, né, o risco de tu ter um Então dá entupimento. para pensar que mesmo um escritório como a Trato, que tem bastante demanda e gente lá trabalhando, essa parte de complementares dificilmente vai ter demanda para suprir um profissional que está lá dentro, né, fazendo isso. A gente tomou uma decisão há um tempo de não ter mais uma equipe muito grande, né. A gente fez um traçado, traçou metas para o nosso negócio, definiu um patamar que a gente quer, né, quer se manter, o número de clientes que a gente quer atender para também conseguir atender melhor. E aí se tu começa, por cada necessidade, ter que trazer gente para atender aquela demanda eventual, Uhum. tu tem um giro muito grande de profissionais e a gente prefere ter uma equipe Mais menor. Hoje enxuto. nós somos em 5, eu, a Cláudia e mais 3, que é a Mariana, a Gabriela e a Já Camila, é, não é né. pequena, né. Nos viramos bem com o que a gente tem semana, assim, que é uma correria quando tu sobrepõe algum prazo,
mas no geral temos conseguido bem, cada uma delas, né? A Mariana já é arquiteta e a Camila e a Gabriela são estudantes de arquitetura, cada um com seus conhecimentos. E eu vou te falar agora, uma das minhas paixões é projetar telhado, né? Eu gosto, assim, tenho projetos muito legais na minha história, assim. E tivemos recentemente um projeto de uma casa com telhado e a Gabriele, que é uma menina que trabalha conosco, chamei ela para fazer, daí ela olhou aquilo, eu comecei a explicar no primeiro momento, acho que ela ia chorar, assim, Uhum. que ela não conseguia visualizar o que, quando era para te fazer um detalhe no corte. Então, monta o 3D, faz aí no SketchUp, faz a sessão, vê como é que tá acontecendo. Tá, agora vem cá que eu vou te mostrar, então, gente, vocês viram o projeto dela, assim, no final, o detalhamento com os cortes, com o madeiramento. E ela disse que, na pesquisa que fizemos lá internamente, que foi uma das principais experiências que ela teve até agora, né? De poder entender como tu faz para executar um telhado. Como pensa o Porque dentro da telhado? faculdade aquilo é um caos. Ah, tem que projetar telhado. Meu Deus! É difícil? É, Fácil não é. é difícil. Principalmente se tu quiser trabalhar um telhado mais desenhado, com Sabe por que que eu digo que diferenças de é difícil? alturas. Sabe por que que eu digo que é difícil? Porque nós lá na obra, a maioria dos telhados aparente que aparece, quando a gente começa a querer fazer o telhado e botar linha e puxar altura, não fecha com o projeto. Telhado com piá, com E é muita interessante o descida seguinte, e né? Se tu caída, fizer o teu projeto e for desenhar o telhado, às vezes tu precisa mexer 10 centímetros uma parede para um lado ou para o outro para que o encontro de um rincão com um espigão, com um cumeiro, seja lá o que for, funcione 100%. né? Senão tu Ou vai deixar esteja mais longe, ou esteja mais senão, às próximo. vezes, assim, ó, é 10 centímetros, tu mudou uma paredinha de lugar ou engrossou um pouquinho, fechou lá em cima. Então, hoje, com a questão, por exemplo, de um SketchUp, né? Tu pega, monta, modela todo ele. Eu já ensinei eles como modelar o telhado, daí eles levam para o SketchUp e vão fazendo os cortes. Então, eles visualizam o que acontece, onde sobe, onde desce, onde encontra. E é uma questão que eu tenho certeza que está prestes a começar a acontecer de novo. A gente verifica hoje eh, a mescla que nós temos, né? Nós temos casas de tudo que é estilo. A gente, embora tenha as nossas preferências, a Uhum. gente vai muito pelo que nos Pelo trazem, cliente, né? né? Então, hoje eu poderia te colocar aqui 200 modelos de casa diferentes uma da outra, mas eu percebo assim que está esgotando já as possibilidades de alternativas, né, para fazer as casas hoje como ditas contemporâneas, né? Elas começaram a ficar muito parecidas. Tu entra num condomínio, tu percebes assim que a grande maioria delas é composta por um ripado de madeira, uma sacada, um elemento formando um volume na frente. Tudo igual. São detalhes que mudam, mas elas têm Detalhes uma que mudam. característica muito própria, né? É. Nós temos um caso de um condomínio em que o proprietário nos pediu, assim, a boneca do condomínio, né? E a Cláudia disse assim: "Bah, vamos pensar muito bem". E ela realmente, assim, ela está em vias de finalizar, agora estão acertando a cor, porque ela tem um detalhe de pintura diferenciado, com algumas molduras, pedra, e foge completamente do contexto das demais casas. Mas ela já começa a salientar, então eu digo: ame ou deixe, né, um dos 2, ou a gente vai ser amado por aquilo ou odiado, É. não tem meio termo ali, né, porque ela realmente ela diferenciou das demais, né. Mas a Então Trato tem, a Trato, por mais que respeita o cliente e o que o cliente traz, quando o cliente dá mais liberdade para a Trato, eu vejo que a Trato tem uma característica muito grande de arquitetura. Volta e meia eu olho um projeto e eu digo: "Cara, esse projeto aqui deve ser da Trato". Para mim, é que eu já peguei, assim, já para mim já é característico. Dificilmente o projeto da Trato, alguns projetos da Trato, principalmente com telhado, com telha shingle e tal, dificilmente aquele projeto ali foi pensado por outro profissional que não seja da Trato. E aí, mesmo oscilando entre o que o cliente traz para vocês e vocês respeitando o gosto do cliente e ao mesmo tempo usando uma característica de vocês, isso que levou vocês ao sucesso. Qual é a minha pergunta? Chegar ao sucesso, tenho certeza que foi fácil. Mas a Trato vai fazer 30 anos e me parece que cada vez é mais jovem e tá mais ativa. Qual é o segredo para isso? Realmente é pessoal de estar se desafiando? Porque o difícil é se manter, né? manter, exatamente, O não difícil é se manter e me parece que a Trato não é nem questão de se manter, parece que ela tá sempre fazendo movimentos e inclusive tá melhor, assim, a sabe? busca por se reinventar,
eu vou dizer assim que eu acho que é a principal marca da minha sócia, né. Vocês mudam, só te interrompendo, vocês mudam também. A Cláudia, uns anos atrás, ela fez grandes mudanças nela, tu também, né? Questão de esporte, bicicleta. Isso tudo tem a ver. Isso vocês conseguem levar para o escritório? Ou é o escritório que traz para vocês? Como é que é essa dinâmica? Eu acho que é uma via de mão dupla essa. Acho que um motiva o outro. Nesse processo todo, vamos falar assim, por exemplo, agora, eu e a Cláudia somos um casal, somos sócios, então a gente vive junto na vida pessoal, vive junto na vida profissional. Vamos fazer 28 anos de casado, mas a gente considera 56, né? Porque é uma vida inteira junto, né? A gente Manhã, considera tarde e duplo. noite, né? E é óbvio que tudo acontece meio junto. Às vezes é muito difícil tu desligar uma coisa da outra, né? Pensa tu chegar em casa, e até a gente comenta muito que aquele meu período na prefeitura foi quase como um período sabático, assim, né? Porque aquela respirada depois de 25 anos, onde de repente tu consegue sair e voltar para casa com novidades. Alguma Aí coisa tu para contar, né? alguma coisa para contar ou para ouvir, porque até então era isso, tu saía do escritório, chegava em casa e continuava falando das mesmas coisas, né. Mas enfim, é um período que foi muito bacana nesse sentido também. Mas a gente, como eu comentava antes, assim, a Cláudia tem essa coisa de estar toda hora se reinventando, ela não se acomoda, né. Aham. Como eu sou já muito mais pé no chão nas coisas, eu tô ali para ajudar ela a dizer sim ou não em algumas vezes, mas sempre motivando ela a não parar com isso, porque nos leva à frente sempre, né. Como tu falaste, tu chegar em determinado estágio, faz ali 2, 3, 4 trabalhos bons, opa, tu já tá num patamar diferente, as pessoas começam a te enxergar, começam a te chamar, mas mantém esse pique, né. Num universo de 28 anos, eu fico pensando, quantos desses profissionais que estão no mercado hoje aí com 8, 10, 12 anos de trabalho, já passaram pela Trato lá atrás, foram Já, estagiários da é. Trato, hã, Muitos. aprenderam e ensinaram, nessa troca que a gente sempre disse que é super importante entre nós, profissionais, e no caso deles hoje também, tendo seus estagiários, não é só aquilo de: "Ah, tô te ensinando", não, tô aprendendo direto. Essa gurizada vem hoje da faculdade com coisas assim, aquele pique, aquela liga de resolver as coisas, tudo em 2, nem você estava falando, é tudo em 2x, é tudo rápido, e tu tem que começar a lidar com isso, né. Então, penso que nessa troca a gente vai vendo que não dá para parar. Nós já dissemos: "Olha, temos um período já, assim, Aham. que a gente definiu como, olha, nesses anos X nós vamos Continuar se continuar nos dedicando e tal. dedicando, assim, o que der, para poder chegar ali na frente, bom, agora então vamos ver o que a gente vai fazer, nós vamos seguir com uma equipe, vamos baixar o ritmo e deixar eles seguir mais sozinhos, vamos chegar lá na frente, vamos encerrar e vamos viajar a vida inteira". Não sei, são planos que a gente vai fazendo, mas hoje, o Jean, a Cláudia, a Trato e as pessoas que estão junto com a gente, o que vem é isso, é estar atento ao que o mercado tá apontando, pegar a direção correta e seguir nesse ritmo, né. Eu vou dar o meu ponto de vista sobre o sucesso da Trato, tá? Cada Prestem vez atenção nisso, é, porque o Luiz é cara, meio olha só, cada vez mais os clientes estão demandando que os profissionais resolvam mais coisas. Então, há muitos anos atrás, o arquiteto era o cara que fazia planta, só. Hoje em dia, o cliente diz: "Cara, não tenho tempo, resolve para mim. Veja isso daqui para mim, vê aquilo lá para mim". Não é só coisa técnica de prefeitura. Então, o arquiteto, ele tá tendo que ele se desenvolver cada vez mais na escolha de um sofá, de uma cortina, de um ambiente, de como pensar. O cliente tem cada vez menos tempo e o cliente da Trato é um cliente que tem poder aquisitivo. Então, eu imagino que o cliente da Trato, ele demanda muito para a Trato resolver tudo para ele. principalmente quando existe a contratação do projeto arquitetônico, do projeto de interiores, que do meu ponto de vista é a melhor alternativa para qualquer projeto. Fazer tudo junto. Tu pensa junto desde o início, né. Tu Mas aonde que a Trato ganha o game? A Trato sempre se preocupou em fazer tudo para o cliente, em olhar. A Trato tem uma visão comercial das coisas também. É ali que a Trato ganha o game, porque cada vez mais o cliente precisa de empresas como a Trato. Ponto. Senão ela teria morrido já, ou teria se apagado, ou estaria num momento difícil de vida, de lead, de cliente, de trabalho, enfim.
como ela sempre se preocupou em resolver tudo e trazer tecnologia. Eu lembro que a Trato foi a primeira a trazer tecnologia para o cliente, questão de automação, de sugerir. A Trato sempre pensou em outras coisas mais que circulam aquilo ali, aonde o cliente vai viver depois do que só projeto. É ali que hoje a Trato ganha um game. Por quê? Porque o cliente quer que o arquiteto veja e resolva outras coisas que nem é do perfil do técnico resolver. Nesse sentido, eu sempre preferi que o meu cliente dissesse depois assim: "Puxa vida, que pena que eu não segui o que tu disse", né, do que vir para mim dizer assim: "Puxa vida, tu não me disse que tinha tal tecnologia, tu não me disse que tinha, tal sistema para usar na minha casa". A gente prefere sentar e dizer assim: "Olha, meu amigo, tá aqui o teu projeto, nós temos essas alternativas de melhorias, né, de acessórios". A própria proposta de trabalho nossa hoje ela é composta pelo preço do trabalho e com uma série de itens acessórios. Ele escolhe o que que ele quer. Enfim, vou pegar um Uhum, exemplo, uhum. muito Tá simples e modulado ali. modulado, exatamente. "Olha, nós temos esse item aqui para te oferecer, que não está dentro do escopo normal de trabalho, mas que alguns clientes não têm condições de fazer, a gente se propõe a fazer". Seja uma eventual acompanhamento de obra plus, Uhum, vamos dizer assim, uhum, uma uhum, gestão um pouquinho mais evoluída do que simplesmente a vistoria de obra, algum detalhamento específico em alguma especificação de algum produto diferenciado, estão ali apontados para o meu cliente decidir, mas ele jamais vai poder dizer assim: "Puxa vida, fulano botou tal coisa e eu nem sabia que tinha". Não, ele vai estar ciente do que tem, porque a gente faz questão de mostrar. A decisão é, vai ser dele, mas a gente, como profissional, se sente ex extremamente responsável por esse tipo de informação, assim como tem a obrigação de poder dizer para o cliente assim: "Olha, me desculpa, mas isso que tu está me dizendo, eu não vou fazer, e se tu fizer, eu acho que vai ser um grande equívoco". E poder dizer para ele por que que isso não pode acontecer. O respeito pela decisão do cliente, pelo que o cliente nos traz é enorme, mas agir às vezes nesse sentido contra o cliente é um respeito ainda maior, porque tu tá usando do teu conhecimento, do teu profissionalismo para ajudar ele no que ele te contratou. Ele não te contratou para ser bonzinho, ele te contratou para dar a solução. Você a solução que tu está apresentando, ele está inventando uma outra, né, no sentido mesmo de inventar: "Olha, aham, aham. quero fazer a minha casa de ponta cabeça". Cara, desculpa, tua casa de ponta cabeça ela não Eu vai dar vi na certo. internet. É, não vai dar certo, né. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Se tu tem o conhecimento de tudo isso e tu tem capacidade de poder argumentar e demonstrar para ele o porquê que tu não concorda, se ele decidir mesmo assim, ok, tá documentado, tu já fez o teu papel, ele decide. Mas eu penso também que tem que ter esse lado, né. Não, mas é que tem coisas da experiência que o cliente quer, por exemplo, assim, eu nunca vou teve um ocorrido contigo que eu acho que estava na fase ali de auxiliar o cliente na escolha do terreno e tal. E se eu não me engano, teve uma situação de valor e aí tu falou assim: "Ah, mas tu não pode pagar mais do que tanto por esse terreno". Aham. Cara, quando que um arquiteto vai falar sobre isso? Porque assim, o cliente já está confiando nele, né. E aí ele está falando inclusive sobre valor de terreno e mercado imobiliário e liquidez e qual é o produto que a gente vai fazer, se um dia vai vender. Porque às vezes o cliente ele chega e diz: "Cara, mas daqui a 10 anos essa minha casa vai vender? Ela vai estar para mercado?". E aí vem essa solução. Então, o profissional hoje, o arquiteto está cada vez mais técnico, pensando só no técnico, e o cliente demandando coisas que não são técnicas, que são de conceito, que são comerciais, enfim. E aí entra a questão de projeto de interiores, que eu bato muito aqui. E eu falo para todo cliente: "Qual é o meu discurso? A tua casa, em algum momento, ela vai ter que ser pensada. Você fazer projeto de interiores agora ou depois, primeiro, que provavelmente o projeto de interiores agora vai ser mais em conta financeiramente, porque depois o tempo vai passar, esse projeto vai ser mais caro. Mas eu sempre digo assim: já que tu vai ter que pensar na casa, pensa antes, faz antes. Para nós que estamos executando, é ruim fazer esses interiores, porque o ponto do gás, da pia, da torneira não está muito definido, mas para o cliente também é ruim, porque a gente vê que uma casa sem pensar no interiores antes, tu vai executando ela, daí lá na frente, quando o cliente quer pensar no mobiliário, que ele quer pensar na luminosidade, que ele quer pensar na coifa, na cozinha, né, no cooktop ali, onde é que vão as coisas, aí a casa tá pronta, ele já ficou esperando 10, 12, 15 meses ali, ele já tá ansioso para entrar, tá bonita, e aí ele começa a ter que pensar na casa, e aí ele vai fazer o interiores e começa a vir soluções em que tem que mexer numa parede. Principalmente se o projeto não foi feito por ele, né. Se o arquiteto de interiores não criou a casa,
parece que é Murphy puro, assim, né? Se entrou um arquiteto que não fez a casa e o fogão tá lá, ele vai vir para cá. Ele Ele vai muda. mudar, ele vai E às mudar. vezes não é por É uma teimosia, é busca, uma não, visão é uma dele. busca de, exatamente, E talvez a visão de que tu teria personalizar. quando tu fosse fazer o teu interiores, mesmo que tu projetou diferente quando fez o Exatamente. Mas arquitetônico. talvez assim, ó, é a maneira dele personalizar algo que não originalmente não era dele. Onde é que eu vou entrar aqui? Pois, bom, isso aqui fui eu que fiz. Eu mudei porque agora eu tô com cara de que eu fiz isso aqui. Então talvez tenha um pouquinho disso aqui. Mas a gente, inclusive, os projetos de interiores que são contratados no mesmo momento que o da arquitetura, Uhum, enfim, uhum. ou que já se cria toda uma certeza de que vai se fazer, o custo do projeto para o nosso cliente é muito menor. Porque já tá no Porque o nosso combo. custo de desenvolvimento de interiores, ele também é muito menor. Porque tu já entra com parte disso junto com o de Uhum, arquitetura uhum. e tu já chega ali na frente com a solução Já pronta. pensa junto. Aí entra todos os complementos necessários, seja mobiliário fixo, mobiliário, né, solto, mas tu já tem a base, toda a infraestrutura pronta. Isso tu ganha um tempo enorme. Então, possibilita com que o preço do projeto de interiores fique menor na construção lá na frente e o planejamento, né? A gente, nesses casos, assim, bom, o foco agora é o da arquitetura da casa, estudo preliminar, aprovação, construção, mas interiores já vai correndo. Uhum. Mas joga, parcela isso aqui, faz todo um trabalho de planejamento junto com o teu Não, cliente para ele, quando chega lá na frente, tá pago o projeto, tá resolvido, tá tudo andando tranquilo. não, e assim, ele não precisa executar o mobiliário daquele quarto Exato, agora, mas tu exatamente. tem o projeto. O problema é tu entrar, o cliente que entrar na casa, começar a fazer mobiliário e aí começa a pensar, daí ele tem que quebrar a parede, ele tem que mexer num ponto, ele tem que abrir uma E outra, janela. tu não precisa detalhar, vamos pegar um dormitório, tu não Uhum, precisa detalhar o dormitório nos mínimos, né, uhum. nas minhas especificações para poder mandar executar. Tu pode fazer um pré-projeto de definir layout, definir posição de cama, posição de armário. Ok, com isso eu consigo prever tomadas, prever os interruptores. Ok, vou fazer depois, vou Uhum. pegar minha cama velha, vou trazer para cá, o meu roupeiro, depois eu vou fazer os móveis sob medida. Tudo bem, mas já está previsto onde ele vai, já está previsto as tomadas que vão atender esses equipamentos. Esse é o grande Ganho. ganho do processo Ah. todo, né? Ele tem um É tu ganho antecipar. financeiro, ele tem um ganho emocional, ele tem um ganho de tempo, Pensa porque assim, como é que funciona hoje para te especificar tomadas num ambiente? Tem um número X por metro uhum, quadrado. O que que se faz quando tu não tem um layout? Tu joga a tomada em tudo que é canto, para não faltar. Se tu mangueira. tem o projeto pronto, tu sabe que tu vai precisar a tomada naquele ponto, naquele ponto e naquele ponto. Uhum, Quando tu teria 6 tomadas, tu com 2 resolve, por exemplo. uhum. Isso é custo. Isso é custo, é mangueira, como tu falou, é o equipamento, é a caixinha, Mas é sabe abrir. por que que tá mudando? Tá mudando porque a gente tá começando a se preocupar com o custo de obra e realmente fazer orçamento, que é o que a gente faz aqui na Engemori. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu queria te ouvir um pouco com relação a esse processo que tu vê que a Engemori faz de orçamentação, né? O quanto é importante para ti ou não, me parece que sim, né? Enfim. Como é que eu vejo hoje a questão de contratação, de empresa para executar a obra? Vou pensar na questão de um cliente determinado. Eu, particularmente, preferiria ter um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver, além do projeto arquitetônico, já definir estrutural, já definir os complementares, e a partir do momento que tu tem esses materiais na mão, tu sentar com empresas para poder orçar. Por quê? Tudo que tu não tem em mãos, tu vai estimar. E estimativa, normalmente, ela ocorre para cima, né? Uhum. Ninguém vai estimar com o risco de eventualmente não receber por um trabalho. Então, estima-se acima com determinado margem de ganho nesse processo todo. O que acontece usualmente é que no momento que tu tens a planta, o teu cliente já está querendo levar para orçar. E com uma planta ninguém orça nada. Ninguém consegue apresentar um orçamento fiel, Levantar com quantitativos, enfim, segurança, né? para ambos, seja para quem está apresentando o orçamento e seja para quem está contratando. Então, do meu ponto de vista, essa questão de poder apresentar o projeto, né, melhor detalhado, e a empresa realmente, assim, ó, fazer um levantamento e quantificar. Não acredito que hoje se vá a fundo, a ponto de detalhar tudo, Sim, sim. mas que ela possa quantificar os itens principais, como a parte de estrutura, concreto, aço, né, que é muito pesado, a questão dos revestimentos e acabamentos, porque tu olha uma planta, talvez tu nem imagine que uma parede inteira foi prevista com uma pedra jacarandá, revestindo tudo aquilo, com um acabamento em cima, com uma pedra de
são detalhes que numa planta não aparece e que quem está orçando está pensando que talvez Uhum, tenha, uhum. ou que talvez possa ter, Ou já gera né? dúvida, conversa com o arquiteto, já. Ah, é Agora, verdade. se tu tens o projeto, apresenta para uma empresa, essa empresa pega, quantifica a metragem de parede, quantifica, Tudo, enfim, tudo. tudo, e faz Telha, uma tudo, apresentação do esquadria. orçamento e abre ali, olha, em cima desse orçamento eu tenho uma margem de tanto, esse é o meu Uhum, BDI, uhum, tá aqui, uhum, uhum, é o que eu estou te apresentando. É óbvio que para o teu cliente isso dá mais segurança, né? Porque ele pode questionar quanto essa margem aqui, ó, vamos negociar aqui, tu tá colocando lá uhum, 35%, pô, uhum, vamos baixar uhum, um pouquinho aqui, vamos para uhum, 25. uhum, Ah, uhum, então fechamos em 30, uhum, mas tu tá trabalhando sobre uma margem de lucro. Tu não tá trabalhando sobre um custo, né? Numa analogia a isso, eu faço com relação a como a gente faz as nossas propostas de trabalho. Eu pegar uma casa de 350 metros quadrados para orçar e vou dizer que essa casa vai custar R$ 150, uhum, vai custar 70, vai custar 500, baseado em quê? uhum, Qual é o terreno que eu vou construir? Que tipo de construção vai ser? Que tipo de tecnologia eu vou ter ali? Então, tem casas de 100 metros quadrados que nos consomem muito mais horas de trabalho, seja dentro do escritório projetando, quanto acompanhando em obra, do que uma casa de 700 metros quadrados que estava tudo muito claro, simples de executar, uhum, está feito o projeto, está entregue, vai lá botar mãos à obra. Esse processo de mensurar os insumos, os custos, ele vai dar resultado. E a gente passou a fazer propostas baseado em estimativas de horas para cada uma das uhum, etapas. E baseado em estimativa no que a gente vivenciou até uhum, agora. Eu sei quanto tempo eu levo uhum, para fazer um determinado estudo preliminar, um anteprojeto, um projeto executivo. Estima as horas de cada um, tá lá os custos, quanto nós vamos querer de margem nesse projeto. Os custos estão aqui. Ok, eu tenho 30% de margem e é aqui que nós vamos negociar. Esquece os meus custos, ali eu uhum, não uhum, mexo. uhum. É. No momento que tu faz um orçamento para uma obra, que tu está falando em valores muito maiores que os Uhum, honorários de uhum. projeto, né? Tu não pode correr o risco de achar que custa tanto, né? É uma visão assim que é importante que as pessoas pensem de verdade na hora de contratar. A segurança que se tem quando tu tem um orçamento aberto com os itens, né, um a um especificados e vai te dar um resultado lá embaixo, tu sabe de onde está vindo isso aqui, né. E transparência, né, Jean? É acima de tudo, né, Não é é chute. certo, eu sempre digo assim, é certo que um orçamento que foi apresentado a preço fechado vai dar lucro para a empresa e tu não vai pagar mais que aquilo. Uhum, Quanto vai dar de lucro, nem ele saiba uhum, também, né, uhum, ele vai uhum, tentar levar de maneira que o que ele imaginou uhum, ali de valores e claro, cada empresa também tem a sua história, cada uhum, empresa também uhum, sabe até onde pode uhum, bancar, diz: "Olha, eu estou te cobrando isso porque eu tenho 78 casas executadas e dentro de um balanço eu uhum, consigo prever que vai uhum, ficar nessa margem aqui para esse tipo de casa, para esse nível de projeto". Mas nem todos são iguais, né. uhum. E aí Não, volta aquilo que eu não te são. disse, uma casa de 100 metros que se tu cobrasse 3.000 por metro quadrado vai te custar X, daqui a pouco tu vai pegar uma casa de 500, pô, tu consegue fazer por 1.500. Eu arrisco dizer que não é que nem todas são iguais, nenhuma é igual, É, porque nenhum. o terreno é diferente, a arquitetura é diferente, elas estão sendo feitas num tempo diferente. E isso vale para projeto também. Eu queria que tu desse uma dica para os arquitetos ou para quem faz projeto. Como vocês pensam quando vocês fazem uma proposta para o cliente? Porque tem muito arquiteto que pensa na metragem quadrada e tem alguns arquitetos que pensam no trabalho que eles vão ter com aquilo ali. Então vamos lá, você fazer uma loja de óculos ou fazer uma loja que vai ser uma relojoaria, né? Olha o quanto de elemento tem numa relojoaria. Então qual é a dica que tu dá em função de toda a experiência que tu tem? Porque eu sei que tu é um cara que tu conta as horas que os teus funcionários lá estão trabalhando em cima de um projeto. Sim. Eu já entendi isso. Tu planilha ali o tempo que ele ficou em cima. Tudo isso te trouxe um banco de dados para também hoje conseguir pensar naquele projeto e fazer uma nova proposta. Em cima do que tu vivenciou até hoje, qual é o melhor modelo que tu acredita que seja transparente, justo para o cliente, para vocês, quando vai pensar em custo de projeto? Como é que tu chega num custo? Ah, é 10 mil, é 20 mil? Como é que tu chegou nisso? Primeiro de tudo, a gente tem que brigar muito com os nossos próprios colegas, né. Eu sempre fui muito defensor da ideia de que a categoria deveria ser mais próxima
para poder definir um parâmetro, né? Eu penso hoje que a grande maioria trabalha com medo de quanto o outro está cobrando e daqui a pouco está cobrando tão barato ou tão mais barato que os outros por não saber, o que o outro cobra. Existe, claro, um conhecimento de mercado de uma média que se cobra por projeto, mas eu penso que isso só leva para baixo, Hum. né? A responsabilidade e a importância de um projeto no contexto é muito maior, né, do que se enxerga às vezes. Ontem eu vi uma questão, disse ao arquiteto com cara de quem viu o quanto, né, seu cliente pagou por uma torneira, né, e o quanto ele chorou para baixar preço, né. Tem essas relações que às vezes tu para e pensa assim: "Puxa vida, como que pode, É né, injusto, é parece, injusto, né? né, porque é a partir do projeto que sai tudo isso aqui, né. Então, como dimensionar isso? Hoje, pela experiência de vida, pela experiência que nós temos já com esse histórico, esse portfólio que nós temos de trabalho, é fácil nós sentarmos com uma planilha e estimar para cada cliente, Uhum, baseado num briefing, no que a gente já mais ou menos definiu, o tempo de trabalho que nós vamos ter. uhum, E aí, no momento que isso está definido, cabe a nós ir ali controlando, né. uhum. É como tu pegar uma planilha de gestão e botar assim: "Ó, eu Orçado, realizado. tô previ", exatamente, "tô previ aqui para fundações, sei lá, R$ 48.000, quanto menos tu gastar desses É, 48, sabe que mais vai sobrar para ti, mas tu não pode deixar de passar de 48. Esse é o teu objetivo, porque isso se aí, tu não passou de 48, o lucro que tu previu tá garantido. isso aí. Agora, tudo que passou, tu tá comendo do teu lucro, né. E isso vale para tudo, hora de trabalho, visita à obra, eh, tudo isso conta, porque hora é o insumo do Isso aí, profissional isso nosso. aí. Nosso insumo é hora, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Mas tem situações que a gente olha um projeto e diz: "Não, isso aqui nós vamos trabalhar com tanto por metro quadrado", também pela experiência que a gente tem. Agora os projetos mais complexos, onde a gente sabe que tem muito valor envolvido, né, pelo cliente, a gente senta muito para poder discutir isso, para que se cobre um valor justo para ambos, né, para que ele tenha certeza que se ele está pagando aquilo é porque ele sabe que vai ter Uhum. o retorno que a gente está propondo, e a gente está cobrando aquilo porque sabe que vai ter aquele envolvimento, né, para Claro fazer isso. que fazer uma proposta pensando no nível de trabalho que tu vai ter, depende muito da experiência, né. Então, daqui a pouco o profissional que está começando, ele vai tatear o metro quadrado ali, ele vai fazer uma proposta em cima disso, mas gente, conforme vocês vão trabalhando e fazendo proposta e vendo o nível de trabalho que vocês têm em cada obra, comecem a pensar já em cobrar em função de horas trabalhadas. Eu não gosto de pensar em horas, mas me parece que é o mais próximo do Tu justo tu ali. pega um cálculo básico, tu tem, sei lá, 5 funcionários no teu escritório, que te custam tanto, tu Uhum, divide isso pelo número de horas, tu tem o teu custo fixo ali uhum, com aquelas horas uhum. ali. Tu não vai cobrar aquelas horas baseado nisso aqui, tu tem que ter um percentual em cima, Sim, sim, sim. é conta básica de, né, Tem que ter de lucro, tem que negócio, viver, tu né. tem que ter lucro, isso é mais natural impossível, né. Mas assim, é importante que tu vá acumulando essas informações, guardando essas informações, tendo esse histórico para ali na frente, de repente: "Olha, pô, meu primeiro projeto eu contratei, paguei tanto, fiz as contas, pá, eu gastei mais do que eu tinha cobrado". Então, rever quanto foi o metro. Ah, foi tanto. E quantas horas tu levou? Ah, não calculei. É. Não pode, não pode, tem que ter noção. O os custos do teu escritório ou como pessoa, como profissional liberal, Uhum. ele inclui não somente ali o aluguel da tua sala, o teu telefone, né, o material de escritório, papel, Uhum, plotagem, toda uhum, essa parte uhum, toda, uhum, uhum, inclui também as horas, uhum. né. E se tu botar na ponta do lápis, tu vai ver que é o custo maior, é justamente esse. E à medida que tu vai agregando a cada profissional o conhecimento, a experiência, essas horas tendem a ficar cada vez mais caras, né. Eh, Às vezes a gente se pega, né, eu digo esses dias eu, cabeça cheia no escritório, peguei um monte de plantas que tinha lá para cortar, fui lá na mesa do escri da sala de reuniões, fiquei cortando planta. E a Cláudia me perguntou assim: "Vem cá, tua hora não é muito cara para cortar planta?" Eu disse assim: "Pra cortar planta sim, mas, o que a plan cortar planta tá me dando agora, essa É uma tranquilidade, é terapia. é uma terapia". Então, porque claro, a gente já passou, eu estava contando para eles esses dias lá, quando fizemos o projeto do prédio 11 e o 9 da Univates, É. a prefeitura exigia ainda os projetos estruturais. E
para aprovar o projeto tinha que estar na segunda-feira, e eu lembro que nós tínhamos a Plotter a zero no escritório, e eu propus lá na Univates, olha, não vai ter ninguém fim de semana, mas, cara, na época qualquer troco que entrava era sempre lucro, né? Eu disse, olha, eu faço o preço deles lá e a gente entrega a segunda. E eu passei o fim de semana plotando e cortando e dobrando plantas, e levei na segunda-feira para a Univates, foi na prefeitura aprovar os 2 projetos lá. Porque a gente passa por situações na nossa vida de trabalho das mais variadas possíveis. Tem horas que sim, tu vai te dedicar a cortar uma planta. Hoje talvez seja caro realmente eu gastar o meu tempo para Sim, para sim, cortar uma sim, sim, planta. sim. Mas, tchê, é uma experiência de vida, né? E Eu tá contando para tudo eles, bem. eu depois fui achando alternativas de como dobrar mais rápido, empilhava de um lado, cortava, dobrava toda por mês, puxava, otimizando, né? Industrializando um processo de dobra para ganhar tempo. Tu sabe que às vezes tu vai aumentando tua equipe e botando profissionais bons para resolver as coisas do escritório e às vezes tu te pega com mais tempo, tá? Aham, Então, aí é tu foi lá verdade. cortar a planta. Não, e tu sabe que dobrar planta é uma das primeiras atividades que aprende no escritório, porque eles não sabem quando Não sabem, né? eles não E sabem tem um dobrar planta. jeito ali de dobrar a planta, cara. Quem tá na obra já sabe como é que tem que. Depende como ela veio, o cara. Ih, esse cara não sabe nem dobrar a planta. Jean, queria muito te agradecer. A gente poderia ficar por mais horas e horas aí. O Jean foi o nosso primeiro garoto propaganda, digamos assim, e foi interessante porque na época que a gente fez o nosso primeiro vídeo institucional, teve um depoimento do Jean, ah, chancelando a Engemori, e o Jean pouco conhecia a gente. E eu falei, cara, esse cara tá chancelando a Engemori e ele nem conhece tanto e tal. Hoje eu tenho certeza que várias vezes ele levanta a mão pro céu e diz, cara, o que eu falei desses caras, ainda bem que aconteceu, senão eu teria queimado minha língua. E a gente fez várias obras junto e a gente tem crescido e conversado muito com relação à preocupação com os processos, né? Então, já te agradecer enormemente desde que a gente se conhece e que a gente perpetue por mais tempo aí, ajudando o nosso cliente na trajetória de construir a casa dele. Ah, eu Então, fico muito satisfeito. Foi um momento muito bom, assim, para uma sexta-feira, de que dá para dizer hoje, sextou de verdade. Hoje eu não tenho mais cabeça para trabalhar. é isso Foi aí, um cara. papo bacana, Isso aí. foi solto, e eu acho que é importante porque, Deixa uma dica, eu quero que tu deixe uma dica, assim, uma dica geral, assim, dica pô, geral, dica geral pro teu aquele cara que ainda não foi teu estagiário ali, ou que ele já tá formado. Eu sei que a gente falou sobre muitas coisas aqui que quem tá escutando vai: "Ah, eu posso fazer diferente". Mas uma dica, assim, que tu daria pra quem tá nos ouvindo e vendo? pesquisa, vai estudar, Estuda, né? vai estudar. Vai ver como as coisas acontecem. Não te permite olhar e achar que é assim. Pergunta muito o porquê das coisas, né? A trajetória de qualquer profissional, ela se dá, perguntando, tendo curiosidade, indo atrás para saber como se resolve. E é nessa dificuldade de tentar resolver que tu acha alternativas. A Cláudia ontem numa reunião que nós tivemos com os consultores, ela brincou com uma frase que acontece muito, né: "Vocês fazem isso? Eu não sei como, mas a gente faz". Essa é uma Uhum, linha de trabalho que a gente trouxe muito tempo junto. No período que eu desenvolvi os projetos para a Univates, do estúdio de TV e rádio, laboratórios de nutrição, laboratórios de química, questões que eu nunca tinha visto na vida. Quanto maior era o uhum. desafio, mais eu corria atrás para entender, e eu me orgulho demais, assim, de ver aquilo tudo hoje lá funcionando, em épocas que não se tinha, a facilidade de busca de conhecimento como é hoje, era a viagem para conhecer os outros locais. Isso faz a gente crescer. Então, se eu posso deixar alguma dica para essa gurizada que está começando, ou mesmo para aqueles que estão há mais tempo, mas que ainda não pararam para olhar um pouquinho para isso, não se acomodem com o que está na frente, assim, vê o que tem por trás. É importante demais tu Vai em entender as busca do coisas, desconhecido. entender Vai fazer como um funciona. projeto de uma quadra de beach tênis. Seja o que for. Jean, deixa teus contatos, tua rede social, onde é que o pessoal te encontra, onde é que a galera encontra Trato para poder ter essa referência. No Instagram, @trato.arc, contato@trato.arc.br. O site também pode ser lugaresincomuns.com.br. Essa E frase eu acho que vai mudar, hein? por que tu acha?
Porque o pessoal que veio fazer pesquisa aqui, eu não sei não se não vai ter que mudar essa frase aí, cara. Mas aí eles que vão dizer, a gente Ah. continua. Lugares incomuns, para que as pessoas entendam, não é para ser o incomum, ele não precisa ser o belo, o incomum pode ser o feio também. Então é um pouquinho ousado a gente dizer assim, ó, Hum. que a Trato tem lugares incomuns. Na verdade, o que a gente busca é a personalização, a exclusividade e a questão única, né, de cada contato que a gente tem, de cada cliente que a gente vê. Então, por isso, lugares incomuns. Mas é mais fácil, lugaresincomuns.com.br ou trato.arc.br. Ali tem informações da gente e pode conhecer um pouquinho mais do nosso Show de bola. trabalho. Segue o Jean, segue a Trato. Para Engemori também, engemori.com.br. Temos nossas redes sociais também, Instagram. Nós temos até o Spotify. Estamos no Spotify Opa. também. Tá? Obrigado por todo mundo que esteve até aqui, nos Abraço a vendo e nos todos. ouvindo, e obrigado pela visita. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Muito bom.